Olá, sejam bem-vindos ao canal Mulheres Cristãs. Me chamo Carla Roberta e hoje vamos saber o que aconteceu com Ruth na cidade de Belém. Então, se você quer saber, fica comigo nesse vídeo. Eita, hein? O que será que aconteceu com Ruth na cidade de Belém? Se você não sabe do início da história, então eu já te peço aí que você vá assistir o vídeo anterior, que é sobre a história de Ruth, o início da história de Ruth. Se você não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal, deixa teu like aqui, tá? Para nos ajudar. E ativa as notificações, porque olhe, é cada dia um vídeo maravilhoso, um vídeo mais abençoado do que o outro. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração através desses vídeos e você vai aprender muito sobre a palavra de Deus para você e para você ajudar muitas mulheres que estão precisando de ouvir de Deus através de você. E eu sei que você vai ficar muito encorajada após ouvir as histórias dessas mulheres corajosas, essas mulheres de Deus. Ruth chegou em Belém com Noemi, a sua sogra. Não sabia muito o que ia acontecer, mas logo de início, Noemi já aconselhou a Ruth a ir a um dos campos, porque como estava no período da colheita, então muitos campos tinham as pessoas, as servas, que sempre colhiam as espigas, cada uma no seu campo, na sua área diferente. E aí Ruth foi acompanhando um grupo de servas para colher as espigas. E não sabia Ruth que Deus já estava, olha, preparando tudo. E muitas vezes a gente pensa assim, é por acaso. Saia dessa, porque não existe por acaso, existe propósito de Deus nas nossas vidas. Então nada acontece em vão, você não se encontra com as pessoas em vão, você não conhece as pessoas em vão e as coisas que acontecem na sua vida não são por acaso. Então todas as coisas elas estão debaixo do controle da soberania de Deus. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E interessante que Paulo diz que são todas, não são apenas aqueles momentos bons, aquilo que a gente gosta, aquilo que aconteceu de bom, que legal, isso também, mas as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, essas coisas também. Eu sei que é difícil, eu sei que elas incomodam, eu sei que às vezes é desconfortável, mas acredite, elas cooperam para o nosso bem. Então nós precisamos primeiro confiar na vontade do Senhor, sabendo que a vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Então por mais que você não consiga entender a trajetória, por mais que você não consiga entender o percurso, mas você precisa descansar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E foi o que Ruth fez. Seguiu as servas e não sabia ela que Deus estava preparando algo maravilhoso. E ela lá muito focada no trabalho, viu? Pensa numa pessoa focada no trabalho, era Ruth. E lá empenhada, pegando as espigas que sobravam, aquelas que ficavam no chão e colhendo todo. E aí chegou o dono do campo. E acredite, no meio de tantas servas, Ruth chamou a atenção desse homem. E aí ele foi para o capataz e perguntou: quem é essa? E foi logo perguntando sobre Ruth. O capataz, que já conhecia a história, relatou toda a história. Essa daqui é a nora de Noemi, que vieram de Moabe, e contou toda a história que você já sabe. E se vocês não sabem, assiste o vídeo anterior, que vocês vão ficar sabendo o que foi que aconteceu com a vida de Ruth antes dela chegar nesse ponto de colher as espigas. E ele ficou encantado com Ruth. E ele chegou para Ruth,
perguntando sobre ela, e ela começou a falando, começou agradecendo, e ele começou elogiando Ruth, né? Então ele deixou Ruth com conforto, ele deixou Ruth à vontade para trabalhar, né? E Boaz começou a se interessar muito por ela, né? E aí ele começou então e disse para os capatazes: olha, deixe que ela pegue o que ela precisar. E digo mais, deixe cair a mais para que ela consiga pegar tanto para ela como também para a sua sogra. E foi isso que aconteceu com Ruth. Ruth chegou em casa toda motivada e aí contando para Noemi o que tinha acontecido, que tinha sido um dia muito próspero, que ela tinha conseguido recolher muitas espigas e que estava muito feliz, e que o dono do campo tinha se interessado por ela, tinha se preocupado com ela e tinha até motivado, estimulado para que ela permanecesse no campo com ele. Ele disse: olhe, não vá em busca dos outros. Então ele disse: não procure outros campos, não, fique aqui nesse, fique junto com as minhas servas. E Noemi ficou curiosa: quem é esse homem, né, que o tratou Ruth tão bem? Olha o plano de Deus, olha Deus agindo, olha a mão do Senhor aí já trabalhando na vida de Ruth e de Noemi. E aí Ruth diz que esse homem é Boaz. Noemi não acredita e diz: Boaz sim, pois acredite que ele é um resgatador da minha família. Ele era parente do marido de Noemi. Então ele era um dos poucos parentes que tinha sobrado de Noemi. E ele era aquele que podia resgatar, né, o nome da família de Noemi. E aí Noemi passou todas as instruções para Ruth e disse: Ruth, olha minha filha, você vai fazer assim. Ruth sentou e ouviu tudo o que sua sogra tinha para falar. E é interessante saber que Ruth parou para ouvir os conselhos de Noemi. Conselhos de uma pessoa mais velha. Conselhos de uma senhora. E muitas vezes nós não queremos parar para ouvir conselhos, né? Achamos que sabemos muito. Só eu sei demais, eu conheço demais. Você é muito passada, isso aí era do seu tempo. As coisas hoje são diferentes. E muitas vezes nós não queremos parar para ouvir conselhos. Eu quero te dizer que você precisa parar para ouvir os conselhos daqueles que já viveram aquilo que você está vivendo hoje. Aparentemente a gente acha que sabe de muita coisa, mas acredite, nós não sabemos de nada. E nós sempre precisamos ouvir conselhos sábios das pessoas. E Deus estava abençoando o conselho de Noemi. Noemi passou todas as instruções e disse: minha filha, você vai lá no campo, descubra os pés dele, sente-se, deite-se ao lado. E tudo que Noemi fez, todas as coordenadas, Ruth fez tudo direitinho. E ali, quando Boaz acorda e se dá, né, de cara com Ruth, e aí ela disse que ele não se preocupa, que ele era o resgatador dela. E ali ele ficou feliz e ele ficou muito motivado. E ele disse e expressou para Ruth o desejo de ser esse resgatador. Então já estava pintando um clima, né, entre os dois. E ali ele ficou muito interessado. Mas aí ele pensou: tem um outro resgatador. E eu só posso ficar porque ele era mais próximo. E aí ele só podia ficar se o outro não fosse aceitar. E ali ele já tinha ficado bastante feliz por Ruth ter escolhido ele. E Boaz disse assim: olhe, diante de tantos homens mais ricos, mais jovens, e você me escolheu. Olha, não teve demora não. Quando amanheceu, a primeira coisa que Boaz fez foi procurar esse resgatador para conversar com ele,
para saber se ele tinha interesse de ser o resgatador de Noemi. E aí eu sei que ele conversando, aí ele disse assim, olhe, tem as terras que foi do falecido de Elimeleque, que pertencem a Noemi, né? Então tem essas terras para ficar. E aí o homem disse, o resgatador, ele disse, então eu vou querer tudinho, ficou todo motivado. Quando Boaz disse que tinha que se casar, ele disse, não. Então aí eu não quero não. E aí, meu filho, o caminho ficou livre para quem já estava querendo. Então Boaz consegue então casar com Ruth. Então veja que coisa linda que Deus faz. Para quem é fiel, para quem acredita nas promessas de Deus, para quem confia no Senhor, mesmo quando tudo dá errado, porque tudo estava dando errado na vida de Ruth e de Noemi. Minha gente, é muita desgraça para uma pessoa só. Então você perde o marido, você perde os 2 filhos, você fica sem renda, é um desespero. Então é muita coragem de Ruth permanecer com uma mulher dessa, né? Mesmo amando muito, mas era muito mais confiável, era mais recompensador ficar com a sua família, Claro que para Ruth seria bem melhor ficar com a sua família, conseguir um novo casamento, na sua terra, com os seus costumes, com tudo não. Ela teve que ir para uma outra terra para se acostumar com um novo povo, um novo costume, numa terra que ela desconhecia completamente, mas Deus honrou a fé de Ruth. Na próxima semana, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre Orfa. O que foi que aconteceu com essa menina, hein? Não veio para Belém, e aí? Pois é, e aí? O que foi que aconteceu com ela? Se vocês querem saber, continua comigo aqui assistindo os vídeos. Não esquece, se você ainda não ativou as notificações, ativa, senão você vai perder. Então ativa as notificações, se você não é inscrito, se inscreve. E não esquece de dar uma força, de compartilhar esse vídeo, sabe? Para quem precisa ouvir. E deixa eu te falar uma coisa de Ruth. Ela apenas não encontrou uma casa, ela apenas não encontrou um marido rico. Não, ela não apenas teve um filho. Não. A mulher entrou na genealogia de Jesus. Então, é mais honra do que isso. Uma mulher moabita entra na genealogia de Jesus. Então, está lá em Mateus. Você vai encontrar o nome de Ruth descrito na genealogia. Isso é que é Deus, que honra. Ele honra quem caminha por fé. Então, se você quer que Deus honre a sua vida, honre seu sacrifício, se você quer ter bênção de Deus sobre a sua vida, continua caminhando por fé. E você vai ver o milagre de Deus na sua vida, assim como Ruth conseguiu ver o milagre na vida dela. Então, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.